Sejam muito bem-vindos ao canal Apologista da Verdade. Nesse vídeo eu vou fazer mais uma refutação ao Rochedos Escondidos. Para quem não sabe, o Rochedos Escondidos é um herege dentro das Testemunhas de Jeová. Ele finge ser um bom cristão e ele mente a meu respeito. Em resumo é o seguinte, tudo que eu falo, o Rochedos Escondidos tenta achar alguma lacuna e faz assim um esforço bastante grande para limpar a barra da organização, dizendo que a organização não disse o que ela de fato disse, e dizendo que eu estou dizendo algo que as publicações não estão dizendo. E é isso que eu vou mostrar aqui. Então, o Rochedos Escondidos é, em outras palavras, o passapanista oficial do corpo governante. E conforme eu já mostrei no vídeo anterior, tudo que eu falo ele distorce, conforme já ficou claro, e ele também distorce o que as publicações dizem no sentido de que ele tenta dizer para o público dele que as citações que eu faço não são bem como eu estou dizendo que são. E para isso ele tenta achar lacunas. Só que essas lacunas não significam nada, mas ele faz um suspense com base na lacuna e ele tenta fazer o povo dele, o público dele, pensar que a lacuna realmente significa alguma coisa. E esse é o truque do Rochedos Escondidos. Então ele não é um pesquisador em busca da verdade. Ele é um passapanista em busca de lacunas. Eles estão adulterando publicações e falsificando citações acadêmicas. Será mesmo que eu estou falsificando citações acadêmicas e adulterando publicações? Essa é uma acusação séria, muito séria, e eu me sinto pessoalmente ofendido em relação a isso. E é o que eu vou provar. Eles fizeram um vídeo e um artigo intitulado "Pode o cristão ter armas?". Posteriormente eu irei refutar também a este vídeo. Mas olha só, aqui nesse vídeo e nesse artigo, eles usaram uma sentinela antiga de 1939, a sentinela 15 de setembro de 1939. Páginas 279 a 281. Todo o argumento deles se baseia nesse parágrafo, aqui 33. Prestem atenção nesse número, 33. Mentiroso, hipócrita, herege. Tu estás mentindo dizendo que toda a nossa argumentação se baseia nesse parágrafo. Mentira. Esse parágrafo é apenas a conclusão de tudo que havia sido argumentado no artigo inteiro, seu hipócrita. Mentiroso. E por que é que o Rochedos Escondidos focou nesse parágrafo? Porque tem um erro da minha parte nesse parágrafo, só que é um erro insignificante. Mas ele vai focar nesse parágrafo e esquecer todo o artigo. Ou seja, o Rochedos Escondidos vai ignorar toda a argumentação do artigo que apoia a autodefesa, e ele induziu o público dele a pensar que tudo que eu argumentei ali em relação à autodefesa é focado apenas nesse parágrafo. Só que isso é mentira. E aí ele vai mostrar um erro da minha parte nesse parágrafo, e ele vai tentar fazer o público dele pensar que o erro é significativo. Mas o erro não significa nada. Então ele vai mostrar o erro e fazer aquilo que ele sempre faz com todo mundo, que é pressupor a má fé da pessoa. Só que ele vai ignorar toda a argumentação do artigo. Ou seja, ele vai fazer justamente aquilo que ele está me acusando de fazer. É ele quem vai focar a argumentação dele só nesse parágrafo e vai ignorar o artigo inteiro. Mas ele vai argumentar ali que fui eu quem fez isso. E não é de surpreender. Vindo dele, nada mais me surpreende. Então aqui fala, né? De acordo com a lei da terra e a lei de Deus, quando alguém é ameaçado por danos corporais, ele tem o direito perfeito de se armar com o propósito de legítima defesa. Só tem um pequeno problema. Você vai ver agora a seriedade do problema que ele vai apresentar. É um problema assim tão sério que ele vai apresentar que eu quase que me dissociei como punição para mim mesmo pelo erro que eu cometi. Olha só o problemão. Quando a gente vai olhar na sentinela original, esse não é o parágrafo 33. É o parágrafo 35. Gente do céu, oh my God, eu escrevi 33 quando eu deveria ter escrito 35. Como pude eu cometer esse erro, esta apostasia imperdoável? Agora eu vou dizer o seguinte aí pra você, tá ok? No tocante ao parágrafo 35. Ô companheiro, mas tem que falar inglês. O artigo original tá em inglês. In the touching paragraph 35. Canalha! Esse é o apologista da mentira. Tem que ir pra cadeia, pô. Mas se não quer ir pra cadeia, é só não matar, é só não estrupar, é só escrever parágrafo 35. Vagabundo! Escreveu 33 quando tinha que escrever 35, essa questão aí, tá ok? Vocês viram o crime que eu cometi? Eu escrevi 33 quando eu devia ter escrito 35. Que apostasia imperdoável. Mudou tudo, né? Então por que é que eu coloquei 33 ao invés de 35? E a resposta é porque foi um erro de digitação, um erro de atenção ali.
Ou pode ter sido o Word, mesmo quando você digita, ele conserta os números automaticamente. Então, como eu estava ali colocando o parágrafo 31, 32, quando eu coloquei o 35, ele automaticamente corrige ali para o 33. Pode ter sido isso. Não sei se foi isso ou se foi falta de atenção. Agora, não foi por gosto. Isso eu posso garantir. E outra coisa que eu posso garantir é que isso não altera absolutamente nada, porque a parte ali entre o parágrafo 32 e o 35 que eu não traduzi, era uma parte onde não havia dissertação sobre o tema. Mas para mostrar para vocês que não tem problema nenhum, eu vou tratar justamente dessa parte que eu não traduzi ali no texto, neste vídeo, e você vai ver que não altera nada a questão. Mas agora deixemos o sujeito que acha que escrever parágrafo 33 ao invés de 35 é coisa de canalha. Mas desassociar o Valdomiro por barba não tem problema. Porque é isso que pensa o Rochedos Escondidos. Ele acha que desassociar alguém por ter barba pode ser justificável, não tem problema nenhum. Mas se eu escrever parágrafo 33 errado, quando eu deveria ter escrito parágrafo 35, isso mostra que eu adultero publicações e que eu sou, adivinha, um canalha. Então, o parisiense apagou 2 parágrafos. Não, eu não apaguei 2 parágrafos, seu mentiroso. Hipócrita. Eu simplesmente não os traduzi porque eles não continham uma argumentação bíblica. E também para a citação não ficar muito longa. E quando você faz uma citação, você não precisa citar tudo, você simplesmente cita os pontos mais relevantes. E foi isso que eu fiz, só que se você não fosse um hipócrita, você teria entendido isso. Que ajudavam justamente a gente a entender o contexto dessa citação. Esse contexto não é nada além de uma aplicação de tudo que foi argumentado no artigo. Mas tudo que foi traduzido é mais que suficiente para provar o ponto. Só que ele não diz isso para o povo dele. Ele engana o público dele, fazendo-os pensar que eu estou realmente tirando algo do público, que eu estou omitindo informações importantes que alterariam o resultado ali do artigo, que alterariam a conclusão do artigo. Isso é mentira dele. Tanto é mentira que eu vou tratar mais à frente do ponto que eu omiti ali no artigo. Você vai ver que não altera nada. Em hipótese nenhuma se refere a armas de fogo. Como assim, seu mentiroso? Em hipótese nenhuma se refere a arma de fogo. Esta frase que você falou não diz no artigo. Mas visto que o teu público, provavelmente muitos deles não vão ler o artigo e vão confiar na informação que você passou no seu vídeo, você está se aproveitando da desinformação do público para tentar ludibriá-los a pensar, fazê-los pensar uma coisa que o artigo não diz. Não existe nada no artigo que diga que isso não se refira a armas de fogo. O artigo não diz isso. Isso é invenção sua, seu mentiroso. E eu vou explicar isso num vídeo futuro. Mas só aí dá pra gente ver o caráter desse homem. Eu irei chamá-lo pelo mesmo termo que agora ele está usando para se referir aos irmãos da liderança. Parisiense, você é um canalha. Quem adultera publicações é um canalha. Não, mas você não sabe falar direito, rapaz. O certo é dizer assim, ó. Nessa questão, você tem que ser desassociado porque você é um vagabundo. Um vagabundo que errou quando tinha que escrever 33, escreveu o parágrafo 35. E eu concordo com o nosso companheiro Rochedos Escondido. Se o apologista da verdade tivesse dito, assim de passagem, que o Valdomiro, aquele criminoso do Valdomiro que deixou a barba crescer e foi desassociado, merecidamente desassociado, a culpa não foi dos anciãos da congregação dele, a culpa foi dele, que tem que ser humilde. E eu conheço muito bem o que é humildade. Humildade é aquilo que escorre na parede em dia de chuva. E eu conheço humildade porque eu passei muita fome quando eu era pequeno. Eu tinha que comer calanguinho porque não tinha o que comer. Eu sei o que é humildade, meu irmão. Aquele criminoso do Valdemiro que deixou a barba crescer teve a desassociação justificada. Não tem nenhum problema. Se o apologista da verdade, esse canalha, tivesse expulsado o Valdemiro da congregação, aí não tem problema porque aí ele é discriminado. Mas escrever parágrafo 33 ao invés de 35, isso é um erro imperdoável, meu irmão. Isso é coisa de canalha. Essa questão aí de trocar parágrafo 35 pelo 33, isso é coisa de cadeia. E se não quer pra cadeia, é só não matar, é só não estrupar, é só não escrever 33 quando tem que escrever 35, aí, seu otário. Pois bem, pessoal, então agora a gente vai ler aqui o site, o Apologista da Verdade, e eu vou ler o artigo aqui em pauta que o Rochedos Escondidos citou ali que eu teria adulterado. Segundo o que disse o Rochedos Escondidos, esse artigo aqui não diz respeito a armas de fogo, ou armas letais, né? Porque, por exemplo, uma espada ou uma lança nos tempos bíblicos, essas não eram armas de fogo, mas eram armas letais. Então, em vez de eu falar aqui armas de fogo, eu vou usar a expressão armas letais, porque essa expressão é mais abrangente. Nos tempos bíblicos não existiam armas de fogo, mas existiam armas letais. Então, quando a gente analisa a questão se é correto o cristão ter uma arma de fogo, a gente tem que olhar para a Bíblia não tentando achar na Bíblia arma de fogo, mas tentando achar na Bíblia arma letal.
porque aí a gente vai conseguir achar um paralelo exato com os nossos tempos. Tá certo? Então o primeiro parágrafo diz assim, ó. Será que as escrituras aprovam que um cristão se defenda contra a violência ilegal por usar a força para repelir tal violência? A autodefesa é o direito de todo homem para se proteger de um ataque e usar tal força conforme aparenta ser necessária para salvaguardar a si mesmo ou de uma agressão pessoal ou a sua propriedade. Então façamos uma pausa aqui. A organização dos dias atuais mudou isso. Então, para a organização dos dias atuais, o cristão não pode exercer autodefesa para defender a sua propriedade. O corpo governante mudou isso, tá bom? Mas abaixo diz assim, ó. Assim é a lei das nações e estados, mas tal lei não se baseia em tradição, nem em deduções apenas de homens, mas encontra apoio total na palavra de Deus. Então aqui a gente já consegue ter uma visão geral do que vai ser defendido no artigo. No artigo vai se defender a seguinte tese. O cristão tem o direito de agir segundo a lei do país em que ele vive. E aqui, no caso, é os Estados Unidos da época lá de 1930, né? Imagina como era forte essa questão da autodefesa entre os americanos lá na década de 1930. Até hoje, nos Estados Unidos, isso é forte, mas naquela época era ainda mais forte. Seguindo a leitura, então. Veja o parágrafo 23. Moisés viu um egípcio ferir seu irmão hebreu, e Moisés, a fim de proteger seu irmão da agressão, matou o egípcio. Êxodo 2, 11 e 12. Moisés fugiu do Egito para que os egípcios não o matassem. Moisés não recebeu nenhuma punição, nem mesmo uma repreensão de Jeová pelo que fizera. Posteriormente, Deus especificamente usou Moisés para representar o Messias e sua obra. Deus também fez de Moisés seu profeta e o usou para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Desde então, toda a nação tem invocado a lei da autodefesa, estendendo o direito de autodefesa para a propriedade de parentes próximos. Então veja que o argumento aqui feito trata de Moisés defendendo ali o hebreu e ele matou em autodefesa, coisa que a organização hoje condena. Então veja que o autor do artigo não está falando de autodefesa apenas no sentido de fugir. E depois de ter lido esse artigo, o Rochedos Escondidos ainda teve a audácia de dizer isso aqui, ó. Em hipótese nenhuma se refere a armas de fogo. Não se refere a arma de fogo, não. Moisés tirou ali uma arminha de jogar água, sabe? Aquela que joga água assim, jogou no egípcio e matou o egípcio. Evidentemente, Moisés não tinha pólvora, mas isso não é argumento aqui para que se diga que, visto que Moisés não tinha pólvora, isso nada nos diz hoje sobre como o cristão poderia exercer sua autodefesa em relação a ter armas ou não. Evidentemente, Moisés usou aqui uma arma letal, e a prova disso é que o egípcio morreu. Seguindo a leitura então no parágrafo 24, diz assim: a lei da autodefesa é enfatizada ainda mais pelo que está escrito nas Escrituras que mostraram que é correto e apropriado que os servos de Jeová se preparem antecipadamente para a autodefesa. Só para você saber, a organização atual condena isso. Isso aqui quem defendia era a organização dos tempos lá do Rutherford. A organização atual do corpo governante não aprova isso ou condena isso. Seguindo a leitura, diz assim: Neemias, o servo aprovado de Jeová Deus, liderou uma companhia de seus irmãos, a quem Jeová trouxe do cativeiro e enviou para reconstruir os muros de Jerusalém. Quando aqueles homens fiéis, em obediência ao mandamento de Deus, começaram a construção do muro, Sambalá, retratando os líderes religiosos que se opõem ao reino de Deus, e seus seguidores fizeram ameaças repetidas contra Neemias e seus irmãos. Ameaças que foram trazidas à atenção de Neemias. Então Neemias orou a Deus e esta foi a sua oração: Ouve, ó nosso Deus, porque estamos sendo tratados com desprezo. Faz com que a zombaria deles volte sobre as suas próprias cabeças e que eles sejam levados cativos como despojo para uma terra estrangeira. Não ignores a culpa, nem deixes que o seu pecado seja apagado de diante de ti, pois eles insultaram os construtores. Seguindo a leitura então no 26. Será que Neemias instruiu seus irmãos a se permitirem de bom grado serem agredidos em uma face e depois virar a outra face e pedir para serem agredidos também? Será que Neemias disse a seus irmãos que deixassem o trabalho e se escondessem a fim de se protegerem dos ataques do inimigo? Só um pouquinho, deixa eu fazer uma pausa aqui. É exatamente isso que ensina o corpo governante hoje. Hoje o corpo governante ensina que o cristão não pode revidar, ele não pode se autodefender. Se alguém vem atacar um cristão, ele tem que fugir e se esconder. É isso que ensina o corpo governante hoje. Não era isso que ensinava o Rutherford aqui na época de 1930, 1940, nessa época aí.
Mas hoje o corpo governante não ensina mais isso. Se alguém ensinar na congregação isso aqui que ensinou a sentinela, naquela época, tal pessoa seria hoje desassociada por apostasia. Seguindo a leitura então, ele certamente não o fez, mas se preparou para a autodefesa e sua resposta está escrita nas Escrituras, a saber, de modo que coloquei guardas nas partes mais baixas e desprotegidas atrás da muralha. E eu os posicionei divididos por famílias, armados com espadas, lanças e arcos, disse a sentinela citando as Escrituras. Em hipótese nenhuma se refere a armas de fogo. E nesse ponto aqui, companheiro, eu tenho que concordar com o Rochedo Escondido. No tempo bíblico, a espada, a lança, o arco não era arma de fogo porque não tinha pólvora. E a espada não era nem uma arma letal, companheiro. Não era arma. Eles usavam a espada não para matar. Eles usavam a espada para coçar o sovaco. Em hipótese nenhuma se refere a armas de fogo. Não, a espada nem arma era, a lança também não era arma letal. Não eram. De forma alguma, o artigo não está falando isso, né, Rochedos Escondidos? A espada ali que o artigo está citando da Bíblia, a lança e o arco também não eram armas. Eles eram usados assim como lixa de pé, né? Quando tinha calo no pé, assim eles usavam. Em hipótese nenhuma se refere a armas de fogo. Então note que só isso já provou que o Rochedos Escondidos está mentindo. Vamos continuar lendo ali onde o parágrafo cita as Escrituras. Diz assim, ó. Quando percebi que estavam com medo, disse Neemias, fui imediatamente dizer aos nobres, aos subgovernadores e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembrem-se de Jeová, que é grande e inspira temor, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Seguindo agora no parágrafo 27, que diz assim, ó, para que os judeus pudessem trabalhar e para que não fossem interrompidos por causa dos ataques do inimigo, Neemias diz ainda que reconstruíam a muralha. Os carregadores faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Em hipótese nenhuma se refere a armas de fogo. Canalhas! No tocante à espada, não tinha pólvora. Então esse artigo aí não defende a arma de fogo porque na espada não tinha pólvora, tá ok? Seguindo a leitura, diz assim, cada um dos consultores tinha uma espada na cintura enquanto trabalhava e o homem que tocava a buzina ficava ao meu lado. Então olha agora o parágrafo 28 desse artigo, diz assim, ó, certamente os judeus não tinham tais espadas apenas como um blefe, mas para serem usadas só para fazer cócega, tá? Em hipótese nenhuma se refere a armas de fogo. Era só para fazer cócega e raspar os calos do pé. Diz assim, ó, mas para serem usadas quando necessário para se protegerem e impedirem o inimigo de interferir na obra que Deus lhes ordenara que fizessem. O parágrafo 29 do artigo diz assim, o Senhor Deus aprova que o uso da força seja aplicado contra alguém que invade uma propriedade que não pertence ao invasor. Se um ladrão for pego arrombando uma casa, for ferido e morrer, quem o matou não terá culpa de sangue, diz Êxodo 22:12. Só para você saber, o corpo governante nega esse texto. Para o atual corpo governante, esse texto não vale para os cristãos. Hoje em dia, o cristão teria culpa de sangue, por exemplo, segundo ensina o corpo governante, se um bandido entrar na casa do cristão e o cristão acabar matando ele em autodefesa. Nesse caso, um membro das Testemunhas de Jeová poderia inclusive ser desassociado. Seguindo a leitura, diz assim, alguém que tenta cometer uma ação ilegal contra outro pode ser tratado com força. E a pessoa agredida pode usar de força contra o malfeitor, olha agora, no grau que achar necessário, a fim de proteger a si mesma e a sua propriedade ou parentes de um malfeitor. Em hipótese nenhuma se refere a armas de fogo. Jesus usou chicotes para expulsar os desordeiros do templo e não ofereceu a outra face. Tá bem, então resumindo ali, no parágrafo 31, diz que o cristão deve ter cuidado com isso, né, para não usar de uma força desproporcional, beleza, tudo nos conformes. Gente, de boa, se eu estivesse fazendo uma live aqui e eu pudesse ter as respostas de vocês ao vivo, eu perguntaria para vocês, vocês querem mesmo que eu continue com a leitura? Já não é suficiente a informação que foi apresentada aqui? Pois bem, então agora eu vou pular para o ponto que não foi traduzido no artigo que está no site O Apologista da Verdade e que Rochedos Escondidos diz que eu sou um canalha por ter omitido isso. E por não ter citado essa parte, eu enganei o público fazendo todo mundo pensar que o artigo dizia algo que não dizia. Então eu vou ler aqui o verdadeiro parágrafo 33, agora sem erro, tá? Sem erro de digitação ali, mas eu vou mostrar para vocês a imagem na tela e eu vou ler a tradução aqui pelo Google Tradutor.
Então essa aqui é uma tradução rápida, tá? Do Google Tradutor. Então essa é a parte que eu não traduzi. E vocês vão ver que isso não muda nada no que foi dito até então no artigo. Diz assim a tradução: quando os cristãos estão reunidos para ouvir a discussão da palavra de Deus ou para estudar a palavra de Deus, ninguém tem o direito de tentar dissolver essa assembleia. E quando qualquer pessoa ou multidão de pessoas tenta fazer isso, eles podem ser devidamente resistidos e tratados, ou lidados, né? E ao resistir-lhes, tal força física pode ser usada contra os perturbadores, conforme possa parecer razoavelmente apropriado para aqueles reunidos pacificamente. Na reunião do Madison Square Garden, uma multidão de homens sem lei entrou com o propósito expresso de acabar com a reunião. Eles começaram um motim sem qualquer desculpa. Um dos desordeiros desferiu um golpe terrível na cabeça de um porteiro e o ataque foi resistido. Então a esposa daquele desordeiro correu e agarrou o porteiro pelas partes secretas. Deus sabia de antemão que o diabo poria em operação tais táticas perversas, e ele fez a provisão para isso em sua lei, e cuja lei Deus diz: quando os homens brigarem entre si, e a esposa de um deles se aproximar para livrar seu marido da mão daquele que o fere, e estende a mão e o prende pelos segredos, ou seja, as partes íntimas, né? Então cortarás fora a mão dela, e teu olho não terá piedade dela. E agora eu vou mostrar o parágrafo 34, que eu também não tinha traduzido. Diz assim, ó: embora tenha sido feita denúncia contra essa mulher, ela não foi presa. Todas as leis de Deus são justas e corretas, ao passo que a lei das nações e a sua aplicação muitas vezes ficam aquém do que é justo e correto. Devemos deixar que o Senhor recompense adequadamente esses malfeitores. As testemunhas de Jeová e seus companheiros são aqui admoestados a andar circunspecta e estritamente dentro dos limites da lei, e nunca procurar uma controvérsia. Devem agir de maneira digna e atenciosa com todos. Mas quando injustamente atacados por representantes de Satanás, que se opõem ao reino de Deus e à proclamação da mensagem do reino, então é privilégio e dever daqueles que confiam plenamente e servem a Deus resistir a tal ataque ilegal. Pois bem, então se você não é um alucinado, lambibotas, passapanista oficial e cheirapeido do corpo governante, como é o Rochedos Escondidos, você entendeu até mesmo o motivo pelo qual eu não traduzi, eu não incluí essa parte ali na citação que eu fiz dessa sentinela. Por quê? Porque ela não vem ao caso. Ela não trata de uma argumentação bíblica. Ela trata de um evento que tinha acontecido lá na época de Rutherford, e esses parágrafos, diferentemente dos parágrafos anteriores, não apresentavam uma dissertação bíblica sobre o assunto da autodefesa. Então eu achei desnecessário traduzir isso aqui porque o ponto já estava feito. Então eu usei apenas os pontos principais da citação. Mas vocês viram que esses parágrafos aqui que não foram citados por mim, que não foram traduzidos, não foram apresentados lá no site do Apologista da Verdade, isso aqui não altera nada, tudo que foi escrito no artigo, gente. Não altera nada. E o Rochedos Escondidos ludibriou o público, fazendo o público dele pensar que a parte que foi omitida contradizia a conclusão que eu estava fazendo com base no artigo. Porque o Rochedos Escondidos não passa de um lambe-botas do corpo governante. Ele é nada além de um passapanista cheirapeido do corpo governante. É isso que ele faz da vida. Ele não é um cristão, ele é um religionista. Em todos os vídeos que ele fez ao meu respeito, ele mente. Ele mente e ele distorce as informações. E depois diz que sou eu que faço isso. Para vocês entenderem melhor o que aconteceu aqui nos parágrafos 33 e 34, acho que há uns 3 anos atrás, mais ou menos, ou uns 2 anos atrás, eu mandei um e-mail pro Rolf Furuli. E o irmão Furuli me contou que ele conheceu um irmão que era contemporâneo de Rutherford e que esteve presente nesse evento aqui do Madison Square Garden. E segundo o que me relatou o Rolf Furuli, esse irmão que esteve presente nesse evento aqui citado na Sentinela, no Madison Square Garden, contou o seguinte: tinha muita gente ali querendo interromper aquele congresso, aquela assembleia ali das Testemunhas de Jeová naquela época. E o Rutherford chamava esse grupo de religionists, ou religionistas. Então a assembleia ali poderia ser invadida, e como de fato foi, né? Ela tinha já esse risco ali de ser invadida por esses religionistas que queriam acabar com o evento. E aí o Rutherford deu vários cacetetes para vários irmãos ali que ficavam na segurança. E disse assim: olha, se esses religionistas aí chegarem aqui, vocês desçam o cacete neles. Eles não vão impedir isso aqui, não deixem eles entrar, e se eles tentarem entrar à força, batam neles com cacetetes. Gente, com o corpo governante dos dias atuais, isso jamais aconteceria. Mas jamais. A orientação hoje seria o seguinte: irmãos, fiquem sentados e orem a Jeová. Nessa questão, eu tenho que dizer uma coisa,
Não se faz mais homem como antigamente. Essa turminha aí que é contra a autodefesa faz churrasco com luvinha preta, tempera a carne aí com ervas finas e salzinho rosa. Isso aí quando não é vegano, né? Usa máscara no carro quando tá sozinho, além de fresco é louco. E ainda mais, usa óculos colorido no Congresso, é. Então, gente, vocês não me levem a mal as brincadeiras aqui feitas. Mas até onde eu consegui perceber, o assunto aqui ficou mais que claro, mais que esclarecido. Se alguém tinha dúvidas, não tem mais. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e se divertido aqui com o vídeo. Fico por aqui, até a próxima.